Desde o início desse canal eu recebo perguntas e sugestões e repetidas vezes me pedem para que eu comente sobre uma obra que eu tenha feito, a qual eu sinta mais orgulho, ou que eu considere a melhor que já tenha feito. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito de como eu vejo isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Gaules Studio, canal dedicado ao universo das artes. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre um quadro que tem uma história interessante de como surgiu. Quando me perguntam qual obra eu considero a melhor que já fiz, ou que tive mais orgulho, olha, com toda sinceridade eu não penso bem assim. Talvez o melhor trabalho ainda esteja por vir, no meu ponto de vista. Quando eu estou empenhado num trabalho, eu busco alcançar o melhor resultado e eu prefiro ver o todo do trabalho, se é que vocês me entendem. Depois de pronto, para mim, um trabalho que foi realizado, o que vai me dar satisfação é quando eu conseguir melhorar alguma técnica que tenha me permitido produzir algo que antes eu não conseguia. Todavia, vou citar a história dessa pintura que eu curti muito fazer. Bem, meus amigos, eu vou falar sobre esse quadro que eu pintei lá em meados de 2017. Tem aquela sensação de que foi mais recente, mas já tem 6 anos que eu fiz esse trabalho. Esse quadro surgiu numa fase que eu considero uma das mais produtivas que eu tive, justamente lá em 2017. Eu havia pintado poucos quadros até ali, me refiro a pintura em tela mesmo. Na época eu me desliguei de um emprego formal e vi ali a oportunidade para me dedicar à minha produção artística, a qual andava meio estancada por falta de tempo que eu vivia adiando. Literalmente eu mergulhei nisso e durante 5 meses eu permaneci no estúdio pintando. Tinta acrílica sobre tela. Eu nem calculei quantos quadros eu ia fazer, mas eu me envolvi de fato e peguei o embalo e realmente aproveitei aquela vibe, a qual rendeu uma produção de 30 quadros, incluindo este. Todos esses quadros de diferentes tamanhos, formatos, com temática voltada às minhas influências, que é arte fantástica, cinema, rock and roll, monstros, animais, enfim. Quando eu fiz um levantamento do que eu já havia pintado, tinham 29 quadros e eu achei que eles mereciam uma exposição. Daí eu fui atrás de arranjar um local que eu pudesse expor. Na época eu procurava um lugar que também pudesse, se possível, atrair um público envolvido na temática das pinturas. Eu rodei bastante e tive sorte, pois foi nessa procura que eu cheguei a Ludens. Naquela época, uma loja de jogos, uma ludoteca. Hoje a Ludens ainda opera como uma comunidade muito ativa, dedicada aos board games, RPGs, card games. Coincidentemente, os donos da loja já eram meus amigos das antigas, o Júnior Barissa e o Gustavo Bueno. Ambos são professores e foram muito receptivos ao projeto e cederam o espaço deles para que eu montasse a exposição das minhas pinturas. Bom, aí que voltando para este quadro aqui, quando finalmente a gente fechou uma data para a exposição, eu ainda tinha uma tela em branco no estúdio. Era a última tela que restava de um lote que eu havia adquirido no início dos trabalhos e eu me sentia na obrigação de completar aquele lote, né? Eu fiz questão que essa pintura trouxesse um tema especial. Para isso eu contei com uma ajuda dos meus amigos lá da Ludens, pedindo que eles me ajudassem a escolher o tema. Então o Júnior Barissa, quem sugeriu primeiro a ideia de pintar o Vingador da Caverna do Dragão. Aí o Gustavo, por sua vez, sugeriu o Cthulhu do Lovecraft ou o Sauron do Senhor dos Anéis. Bom, nós ficamos uma semana pensando, até que decidimos reunir no quadro uma galeria de vilões épicos, que seria uma ideia muito bacana.
Eu curti a ideia e cada um escolheu 2 vilões. O Júnior escolheu o Vingador e o Darth Vader. O Gustavo ficou com o Sauron e o Cthulhu. E eu escolhi o Drácula e o Tulsadum. Dali eu selecionei as referências, montei essa composição e pintei a tela. Assim é que surgiu a Galeria dos Vilões. O desafio foi que o tempo estava apertado. Eu tinha só 3 semanas até a exposição e eu passei 2 ocupado nesse quadro. Foi bem trabalhoso, mas correu bem. Quando eu terminei, eu fiquei satisfeito pelo resultado. Depois da exposição, esse quadro ficou 1 ano exposto lá na loja, na Ludens mesmo, né? Depois disso, chegou a passear por outras paredes até retornar para a minha, e eu considero ele até hoje uma peça especial do meu portfólio. Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e finalizo afirmando que eu não tenho essa de classificar este ou aquele trabalho como o melhor que já tenha feito. Eu prefiro olhar para o todo, porque eu considero que todos tiveram alguma importância para que eu desenvolvesse as minhas habilidades e marcaram de forma indelével períodos da minha jornada. Eu agradeço quem nos acompanhou até aqui. Se ainda não for inscrito no canal, por favor inscrevam-se e ative o sininho. Contamos totalmente com a sua participação assistindo, comentando e, se possível, compartilhando nossos vídeos. Fiquem bem, valeu e até o próximo encontro.